Hoje é quinta, 3 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Ontem o Botafogo teve a sua primeira derrota com o técnico Renato Paiva no jogo que aconteceu contra a equipe da Laú lá no Chile. O time no primeiro tempo dominou o adversário pelo menos territorialmente, não criou tantas oportunidades por muitas escolhas equivocadas. Eu quero falar sobre isso com vocês. E vou colocar também as falas do técnico Renato Paiva após a derrota de ontem. Vamos ouvir o que o nosso técnico disse sobre o desempenho do Botafogo, que não foi lá essas coisas. Aliás, o segundo tempo foi muito ruim. O primeiro tempo, como eu falei anteriormente, dava pra gente ter feito o placar. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Pessoal, vocês querem utilizar um aplicativo muito rápido e muito tranquilo para vocês saberem os resultados dos jogos, entenderem o que está acontecendo em relação ao tempo real das partidas? Se vocês quiserem, por exemplo, um jogo do Botafogo no estádio Newton Santos, terem ali as estatísticas atualizadas, é o Flash Score, que é meu parceiro. É um aplicativo gratuito que você pode baixar tanto para Android e para iOS. Android, aquele celular da Motorola, Samsung, LG, entre outras marcas, e iOS, os celulares iPhone. Se você ainda não baixou, baixe. É um aplicativo muito leve, muito fácil. Você tem, além de tudo, notícias do mundo da bola. Gente, e é de graça. Estou falando para você baixar porque é gratuito. Se você ainda não baixou, baixe, vou deixar o link no nosso primeiro comentário, QR Code está na tela, baixem lá, porque eu tenho certeza que vocês curtirão muito esse aplicativo, porque ele é leve e muito fácil de utilizar. Baixem agora, tirem aquele outro lá que você utilizava, dê uma chance para o Flash Score, assim como eu dei, lá ele. Ontem o Botafogo não fez uma atuação, digamos que do mesmo nível que fez contra a equipe do Palmeiras. Muitas definições erradas dos atletas, o Botafogo poderia ter conseguido fazer o placar no primeiro tempo com as chances que teve, dominou territorialmente, quase 70% de posse de bola, mas um número bizarro de passes errados, inclusive pelo aplicativo Flash Score, que é parceiro aqui do canal, mostrei agora há pouco para vocês aqui a publicidade, se vocês quiserem baixar, está aqui embaixo no primeiro comentário, é um aproveitamento, um índice muito baixo. Estou colocando aqui na tela para vocês de acertos de passes, de tudo que o Botafogo fez na partida de ontem. E isso acabou fazendo com que o jogo, que estava muito fácil, ficasse complicado no segundo tempo. A Laú chegou 2 vezes no nosso gol, um lance que o jogador estava impedido e o John fez uma baita de uma defesa, e num contra-ataque em que o Botafogo marcou bizarramente, a equipe chilena fez 1-0 e depois não teve mais jogo. Souberam segurar a partida, souberam fazer aquele jogo mais controlado, se é que a gente pode falar assim, e o Botafogo saiu de campo sem esta vitória, que seria de suma importância na nossa luta pelo título da Copa Libertadores da América. Agora o Botafogo tem que fazer os resultados. Tentar brigar ali pela primeira posição do grupo. Na próxima rodada pega o cara bobo no estádio Newton Santos e você terá um confronto entre Estudiantes e Universidade de Chile lá na Argentina. Onde eu acho que o Botafogo perdeu esse jogo de ontem? Eu achei que na displicência. O Botafogo teve ali muitos lances em que faltou capricho. Faltou o refino. Ah, TF, mas esse elenco é pior do que o elenco do ano passado. Isso é um assunto para outra hora, eu quero fazer um vídeo falando sobre esse tema. Mas, meus amigos, com o elenco que a gente tem, você pode ter Elias Manuel, Juan, Patrick de Paula, Matheus Martins, são jogadores superiores aos que a equipe da Laú tem. O Botafogo não ganhou porque não teve refino, não teve qualidade ali e concentração no terço final. Assim como foi o jogo contra o Palmeiras, que a gente quase perde a partida por causa de um lance. A gente teve chances para matar o jogo e não matamos. E se não fosse o John, teríamos perdido o jogo para o Palmeiras, e aquela boa impressão que nós tivemos na estreia do Campeonato Brasileiro poderia ser uma impressão ruim. Ontem foi a mesma coisa. O Botafogo, ele teve chances, teve domínio territorial no primeiro tempo, não fez as oportunidades que poderia ter tido no segundo tempo, teve um grandíssimo contra-ataque e fez escolhas erradas e não soube aproveitar. Deu mole e Libertadores é muito cruel. Agora, visando a partida contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, e nós teremos, graças a Deus, só hoje e amanhã para dar aquela recuperada e depois é Brasileirão, o Botafogo tem que fazer tudo de diferente. Temos que mostrar dentro de campo que nós somos candidatos ao título brasileiro e ao título da Libertadores. Temos que aproveitar as chances criadas. Temos que
ter ali uma questão mais sóbria na hora das finalizações. Vou colocar aqui para vocês as falas do técnico Renato Paiva, onde ele diz que realmente o Botafogo teve o mesmo problema que teve na partida contra a equipe do Palmeiras, o terço final. Primeiro que tudo, não é um jogo muito mal conseguido da nossa parte, e outra vez com os mesmos pecados do último jogo com o Palmeiras, que é a definição no último terço. Não conseguimos finalizar as jogadas. Hoje não foram tantas como as do Palmeiras. A primeira parte conseguimos ter um bocadinho mais de bola e chegar ao último terço, mas depois temos poucas finalizações para a posse de bola que temos. E a nossa posse de bola tem que ser mais efetiva e tem que terminar mais em jogadas, tem que terminar mais em finalizações, perdão. Sim, estava a abanar a cabeça porque o plano de jogo era claro em relação a uma linha de 5 contra quem nós jogávamos numa linha de 5. E nós não conseguimos perceber, ou melhor, não conseguimos aplicar aquilo que era o plano de jogo na forma de fazer mal à Universidade do Chile. E portanto, por aí foi o meu abanar de cabeça, porque nós ganhávamos a bola e insistíamos no mesmo corredor e nas mesmas zonas e não conseguimos daí sair, em especial na primeira parte. Depois, sempre que tivemos mais paciência, conseguimos chegar a zonas de finalização, e foi os momentos em que conseguimos finalizar, foi aqueles em que nós tivemos mais posse, em que movemos mais o adversário e conseguimos aumentar o número de passes entre os jogadores para progredir contra uma linha de 5 que se defende bem, que é sempre difícil jogar contra uma linha de 5, e nós muitas das vezes precipitados. Depois, na segunda parte, há o cansaço evidente de alguns jogadores. Eu tenho que mexer e vou mexer procurando outro tipo de jogo, outro tipo de sistema, mas também não funcionou. Acabámos por sofrer um golo em 2 finalizações do adversário, que nos penaliza, mas o jogo é mesmo assim e de facto nós temos que melhorar muito na parte da criação, finalização, porque defensivamente até não estivemos mal. A equipa portou-se até muito bem, quase não há oportunidades do adversário, a não ser praticamente o golo. Mas é um facto que nós temos que definir melhor as jogadas. Estou-me a recordar de um contra-ataque em que estamos em superioridade numérica e não conseguimos sequer finalizar, e isto nós temos evidentemente que melhorar. Quanto ao Igor, vamos jogar com 11 de certeza. Não está o Igor, estará outro jogador. Não é uma dor de cabeça para mim, é uma dor de cabeça para o Igor, que não joga, e eu tenho que encontrar soluções para encontrar a melhor solução que dê uma resposta. Mas vamos entrar com 11 e temos que entrar com 11 para dar uma resposta afirmativa, porque obviamente não queríamos entrar assim na competição. É um resultado que nos desilude e que nos desilude a nossa torcida, e portanto temos que corrigir isto muito rápido. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas, que o Botafogo faça os ajustes e os jogadores entendam que tem que saber definir. O Botafogo precisa ser letal. Ano passado a gente quase se complicou em vários jogos pelo mesmo problema. E nesse ano, a gente já se complicou ontem, que os atletas, eles entendam que abriu, chuta no gol, arrisca. O Botafogo não deu nenhum chute de média distância, não testou o goleiro da equipe da Laú, que pareceu ali nas chances que foi testado, meio que um goleiro mediano para fraco. E a gente não teve como testar esse arqueiro. Agora só teremos como testá-lo lá na última partida da fase de grupos contra a equipe chilena no estádio Newton Santos. Derrota doída, cara. Ontem eu confesso pra vocês, eu fiquei muito pé com essa derrota, porque era um jogo que estava em nossas mãos e não soubemos aproveitar. Repito o que eu falei agora no começo do vídeo. Contra o Palmeiras, quase que a gente se ferra por essa mesma questão. Sorte que o João nos salvou. Tamo juntos. Beijos, fiquem com Deus. Volta ali por volta de 1h com o nosso almoço com TF. E à noite, o nosso Noite Alvinegra. E hoje, 16h30, tem resenha com TF VBet, com o nosso convidado Yuri, aquele jogador que fez um dos gols mais bonitos que vi com a camisa do Botafogo contra o Coritiba em 2013. Atualmente ele está no Voltaço e vamos bater um papo ao vivaço hoje às 16h30. Espero vocês lá no Resenha com TF. Vou deixar o link aqui do Resenha aqui embaixo para vocês poderem assistir esse bate-papo. Valeu, gente. Fui. Fiquem com Deus. Tamo juntos. Fogo neles.